Senhor. Podemos sentar um instantinho. Queridos irmãos e irmãs, prezada comunidade, todos aqueles que acompanham a liturgia dominical, quinto domingo da Quaresma. Hoje a liturgia nos propõe essa passagem bonita que fala de um dos aspectos fundamentais da nossa fé. A nossa fé cristã católica, ela é vivida ou deveria ser vivida também, tendo esta perspectiva diante de nós. Nós caminhamos para a vida eterna. Deus, quando nos criou, Deus nos fez para Ele. Então a nossa natureza humana, no decurso da vida, ela deveria estar voltada para de onde ela veio, de Deus. E mais do que isso, toca um aspecto fundamental da nossa fé, e que talvez hoje é esquecido por muitas pessoas, ou as pessoas não falam, não comentam, ou não querem ouvir. Nós vimos que Jesus hoje ressuscitou alguém que estava morto. Não é todo dia que isso acontece, né? Nós nunca ouvimos alguém falar que uma pessoa, um de nós, tenha feito um prodígio desse, fazer com que alguém que estava morto voltasse a viver. Como também acredito que poucos de nós, ou ninguém talvez, ouviu dizer que alguém curou um cego, como Jesus fez na liturgia passada. Tanto é que os críticos de Jesus, quando ficam sabendo que Lázaro morreu e que Jesus foi até ele, que Jesus chorou a morte de Lázaro, portanto era próximo de Lázaro, debochando, disseram assim: mas ele que fez um cego enxergar, não poderia também ter feito com que Lázaro não morresse? Ou, porque que se ele se diz que é Deus, porque a crítica deles em relação a Jesus é que ele se apresentou como o Messias, se ele é o Messias, então faça com que ele ressuscite. E nós vemos que Jesus se dirige ao Pai em oração, não para se mostrar, mas dizendo: por causa do povo que me rodeia, para que vendo eles possam crer que tu me enviastes. E Jesus ressuscita Lázaro, que diz a Escritura que estava morto já fazia 4 dias. Marta até tentou intervir: Senhor, já está cheirando mal, está morto já faz tempo, já faz 4 dias. Jesus não te disse que se creres verás a glória de Deus? Quem crê em mim não morre, mas vive eternamente? E Jesus ressuscita Lázaro. E aqui que está um aspecto que nós devemos refletir: a ressurreição. A igreja sempre foi muito clara, muito firme em falar que nós, e ela fala porque Jesus, o primeiro que falou que um dia nossos corpos ressuscitarão, foi Jesus. Quando isso vai acontecer, ele também disse: por ocasião da sua segunda vinda, nossos corpos ressuscitarão. São palavras do próprio autor da vida, daquele que nos fez. Ele disse. Portanto, se Jesus afirmou, nós devemos crer. Ele não estaria mentindo para nós. Deus não pode mentir para ninguém. Quem mente somos nós, né? É típico do humano mentir, enganar, iludir. Isso é uma habilidade que nós temos, né? Uma péssima habilidade, mas nós somos bons nisso. Todos nós. Mentir, enganar, iludir as pessoas. Mas aquele que está atrás de mim, não. Se ele fizesse assim, não seria Deus. Seria uma criatura qualquer como você e eu, né? Mas ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim não morrerá.
E mesmo que morra, eu ressuscitarei. E ressuscitarei para a vida eterna todo aquele que crê em mim. Vivemos num mundo onde as pessoas estão desacreditando, né? A fé, ela em vez de aumentar e se fortalecer, cada vez faz o contrário. Há muitas pessoas que não acreditam nem na vida eterna, quem dirá na ressurreição? Repito, não acredito nem que exista céu, inferno e purgatório, muito embora Jesus falou diversas vezes do inferno. Aliás, Jesus foi tentado pelo diabo várias vezes, né? Passagem do deserto, né? Quando Jesus ficou 40 dias no deserto, sendo tentado por quem? Pelo demônio. Jesus falou da ressurreição, Jesus falou da vida eterna. A igreja, há mais de 2025 anos, fala sobre a vida eterna, que nós devemos nos preparar, porque mais cedo ou mais tarde, né? Nós partiremos. Os nossos corpos que são perecíveis, nós sabemos para onde vai, sabemos qual a finalidade, vai para o cemitério. E ali depois de alguns anos vira cinza e pó. Lembrando aquilo que na quarta-feira de cinza, quando o padre coloca cinza na cabeça de vocês e do padre também, o que ele diz? Vocês lembram o que a igreja fala? Lembra que és pó e ao pó voltarás. Se você não acredita nisso, peça a exumação de um corpo, depois de 20, 30 anos, você vai ver o que é que tem lá se não é pó, poeira. Do pó viemos, para o pó voltaremos. Este é o destino do corpo, que é perecível. Mas e a alma? A alma é imortal. A alma não morre. E como alguns dizem por aí, ela também não fica vagando por aí, procurando um corpo para se reencarnar. Não, isso não é doutrina católica, isso é doutrina espírita, que a igreja condena. Jesus falou de ressurreição, né? Não de reencarnação. Nunca falou disso. Disse que os nossos corpos ressuscitarão, se unirão à alma. E a alma, ela guarda, fica no juízo, né? Ou está com Deus, para a vida eterna, para sempre, ou está longe dele também, para sempre, porque céu e inferno são duas realidades que se opõem. Quem está aqui não pode ir para lá e vice-versa, nem os que estão lá podem vir para cá. Impossível. Tem também o purgatório, onde a alma está se purificando. Pode ser que quando nós partimos desse mundo, a gente não esteja tão perfeito e tão santo, que a gente parta com alguns pecados, né? Tem um sábio que diz, eu não lembro o nome dele, mas que diz que a gente costuma morrer da forma como vive. Costumamos morrer do jeito que vivemos. Portanto, se você viveu a vida inteira longe de Deus, é bem provável que você vá morrer dessa forma. Se você passou a vida inteira fazendo o mal, é bem provável que você vai morrer desse jeito. Agora, se você passou a tua vida inteira buscando a Deus, é bem provável que você vai morrer. Ou alguém tem alguma dúvida? Costumamos morrer da forma que cada um vive. Então a gente já tem uma certa assim visão daquilo que nos espera. Não precisa nem o padre falar, não precisa desenhar. Somos inteligentes. Basta olhar para cada um de nós, se a gente quer ser sincero conosco mesmo, e a gente já tem um raciocínio lógico. A maneira como eu vivo, a minha fé, me coloca com Deus, para longe dele. Qualquer um que está aqui, até
uma criança que tem um mínimo de uso da razão é capaz de entender o que o padre está dizendo. Então, meus irmãos e irmãs, nós cremos na ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro, né? Jesus também foi o primeiro que ressuscitou. Passou pela morte e venceu a morte. E ele nos ensina que nós devemos viver também a liturgia de hoje, né? Nos fala da vida eterna. Mais do que da vida eterna, da ressurreição. Então, nesse nosso caminhar na terra, nesse mundo, ele deveria sempre, a gente nunca deveria esquecer esta verdade da fé. Nós estamos num mundo de passagem, mais cedo, mais tarde. Todos nós passaremos pela experiência dolorosa da morte, porque diz a Sagrada Escritura, como o pecado entrou no mundo por desobediência, a morte também veio, e ela não poupa ninguém, o padre, o bispo, o papa, o ateu, à toa. Aquele que acreditou e aquele que não acreditou, todos morreremos. Só que com uma diferença: quem morreu em Cristo, com Cristo, ressuscitará. Aliás, uma mega diferença. Quem morre em Cristo, com Cristo ressuscitará. E se ressuscita com Cristo, não pode ressuscitar senão para a vida eterna. Ponto. Clara a frase, né? Se eu morri com Cristo ressuscitarei. E se eu ressuscitei com Cristo, tendo vivido com Ele, não tem outro lugar a não ser estar com Ele, aonde Ele está. E aonde Cristo está, eu acho que até os bancos da igreja sabem. Também sabe onde está o inimigo de Cristo, o inimigo das nossas almas, que fará de tudo para nos arrastar para Ele e não para Deus. Então que seja assim, um alerta para nós. Vivemos num mundo muito instável, muito inseguro, onde a fé foi relativizada. Hoje cada um vive a fé do jeito que quer. Não é mais obediente à igreja. Às vezes até pessoas dentro da igreja. Às vezes entre os padres, eu costumo dizer, olha, cuidado que dentro das nossas igrejas temos muitos protestantes, né? Estão na igreja católica, mas a cabeça é bem protestante. Tiro da escritura o que lhe agrada, pego só aquilo que convém, criticam tudo e todos, estão sempre contra a igreja, contra o padre, o papa, o bispo, mas vêm comungar. Igrejas católicas, mas que também, de vez em quando, a mentalidade mundana e protestante está fortemente presente. E é verdade. Então que a palavra de Deus nos oriente. Por isso que é importante a gente ouvir a Sagrada Escritura. Por isso é importante ir à missa, porque Deus nos fala. É um alerta. Cada um de nós deve usar a inteligência que Deus nos deu, né? E que todos temos, também para nos questionar sobre essas verdades da fé que nós professamos todos os dias. Daqui a pouco vamos rezar o creio, e um dos artigos da fé diz: nós cremos na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Não são palavras que a gente fala de boca para fora, não. Nós acreditamos na vida eterna. Nós estamos lutando para que um dia, quando Deus nos chamar, e Ele vai nos chamar mais cedo ou mais tarde, que a nossa alma possa estar em paz, tranquila, a nossa consciência, e descansar com Deus, estar na vida eterna, ou a gente não está muito preocupado? Enquanto estamos vivos, há tempo, viu? O tempo de buscar a salvação, vida eterna ou condenação eterna é agora. Por isso esforcemos-nos um pouquinho mais, né? Que o Senhor acione a nossa faculdade intelectiva, a nossa inteligência,
para que a gente também possa refletir sobre aquilo que nos espera, aquilo que está lá na frente, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.